necessidades e querer agradecer também, em nome da igreja, os parentes e amigos que estão neste momento conosco, desse ato de batismo, e que Deus possa ajudar cada um de nós, levar a compreensão para todos que estão aqui. Amém? Nós vamos a uma breve reflexão e ensinamento sobre o batismo bíblico, para que possamos nos conscientizar do que está acontecendo neste momento, tá bom? É importante que todos nós saibamos que nós não estamos aqui trazendo um ato de ensinamento que não seja vindo de Deus. E o batismo é uma das ordenanças que o Senhor nos deixou. Assim como Jesus, nosso Senhor, foi batizado por João Batista no Rio Jordão e nos deixou o exemplo do batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão, como nós vamos fazer agora, e nós, depois de mais de 21 séculos, continuamos na obediência ao Senhor. Que o batismo ele se faz necessário para manifestar uma declaração que quem é batizado é uma nova pessoa para este mundo. É como uma assinatura de um contrato por uma operação já realizada. De acordo com a Bíblia, é um testemunho externo que aconteceu no interior de um novo crente em Cristo, o seu Salvador. Primeiro a salvação, depois o batismo, em nome daquele que o fez salvo, Jesus. Aos convertidos, é necessário expor esta decisão através do batismo como um marco de representação da sua nova vida. O batismo confirma a identificação do crente com a morte de Cristo, seu sepultamento e a sua ressurreição. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, capítulo 6, olha o que ele escreveu sobre o batismo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Amém. Palavras do apóstolo Paulo à igreja neotestamentária em Roma. E Paulo, nessa leitura que nós acabamos de fazer, ele não estava apenas a ensinar o batismo verdadeiro, por imersão completa, pois não havia uma outra forma como nós vemos hoje, tipo o batismo de criança, de aspersão e outros tipos de batismo que tem por aí. Esses não são bíblicos. O nome batismo, o próprio nome é afundar. E quando nós lemos de sorte que fomos sepultados, no versículo 4, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batizado, ele é uma pessoa que se comprometeu publicamente de andar numa vida diferente. O fato é que ele faz uma alusão ao batismo por afundamento do corpo nas águas, depois ressurge como mortos para o pecado e vivos para com Deus, apresentando-se ao mundo como uma vida nova, lavada na regeneração em Jesus e já prontos para caminhar para a ressurreição dos mortos. Agora, essa pessoa que é batizada, os nossos irmãos, eles estão professando publicamente aqui que eles não são mais dependentes do pecado. Por exemplo, como um viciado é dependente de drogas, como um pecador é dependente do pecado.
Paulo coloca uma expressão semelhante quando ele escreveu a carta aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé do poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui uma verificação, podemos dizer, suplementar do que Paulo escreveu aos Romanos, que o batismo é associado ao sepultamento, isto é, afundar os mortos, como são enterrados os mortos, e ressuscitado como são ressuscitados os salvos. Isso é uma promessa. Ressuscitado apenas foi Jesus. E ele nos deixou o caminho de que isso vai acontecer com todos nós. De forma semelhante, Cristo ressuscitou da morte após 3 dias no sepulcro. E assim somos obrigados, por nossos votos, elevar-nos a uma vida santa. Não que nós não pecamos, mas que nós não vivemos mais em pecado. Cada batizado se comprometeu a ter um compromisso com Cristo, num ato que representa a sua morte por nós. De fato, irmãos, no batismo nós assumimos a nossa morte para com o mundo. Assim como Jesus foi crucificado diante de todos, nossa vida em pecado é enterrada na representação deste batismo. Como ele ressuscitou para uma nova vida, nós também devemos assumir a nossa despedida como pecadores deste mundo. Amém? E então, nós precisamos, à medida que ele ressuscitou da morte, nós expressamos pelo batismo a nossa subida a uma nova vida. Uma vida nova, de proposta em santidade, longe da dependência do pecado que tão contínuo era nas nossas vidas. Porque hoje, quando pecamos, nós nos sentimos mal, péssimos, desagradáveis, desonrando a Deus. Antes nós não tínhamos esta compreensão do peso do pecado, mas agora é diferente e deve ser diferente. Porque a ressurreição de Cristo é o fundamento de todas as nossas esperanças. E como ele foi ressuscitado da sepultura para nunca mais morrer, ressuscitamos da morte do pecado para uma vida espiritual e eterna. E essa vida nós vivemos desde então. Não após o batismo de hoje, mas o dia que cada um de nós, e hoje especialmente nossos 3 irmãos, se entregaram publicamente a Jesus. Então, a crença nisto é demonstrada pelo batismo, apenas por imersão nas águas fartas, abundantes. O convertido batizado deve, antes de ser batizado, ter confiado em Jesus como seu Salvador. Amém. Amém? O candidato deve compreender o significado do batismo na sua vida. De acordo com a Bíblia, o batismo é um dos primeiros passos de obediência, após a proclamação pública de fé em Cristo Jesus. Foi assim a prontidão daquele homem etíope que estava em viagem quando encontrou Felipe, designado por Deus para explicar Isaías, e logo após a compreensão, e ele disse: o que me importa, o que faz necessário ainda eu ser batizado? O que faltava era o elemento água, e quando encontraram, rapidamente ele foi batizado. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para aquele que nele crê, apenas. Em Mateus 28, Jesus, depois de crucificado, reapareceu a muitos e com exclusividade aos seus discípulos. E ele disse no versículo 19: Ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então esse procedimento que Jesus encaminhou, essa grande comissão, como chamamos, para que fizesse novos convertidos, pelo chamado de Deus, e batizando depois de crentes em Jesus. E depois de crentes em Jesus, eles deveriam guardar todas as coisas que Jesus tinha mandado. E ele disse: faça isso, que eu estou convosco até o dia que eu voltar. Amém? Por isso que nós vivemos na fé e na esperança. Então o batismo é um selo da fé. Não o batismo nos faz ter fé, mas pela fé nós batizamos.
Então, o batismo deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé. E seguir a fé professada, como determinam as palavras finais do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontram também registradas no Evangelho de segundo São Marcos, como nós lemos agora em Mateus 28. Jesus, nessas últimas aparições, pouco antes de ser recebido no céu, assentado ao lado do Pai, apareceu aos 11, e de uma forma, de um escrito um pouco diferente, mas não no recado, Marcos escreve, 16 e 15, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como nós acabamos de ler em Mateus. E Marcos escreve, e quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Você sabia que pessoas que não creem também podem ser batizadas? Podem. E especialmente os que creem devem ser batizados. E essa é a razão por que não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças, por exemplo. É necessário crer para depois batizar. Esses pequeninhos que estão aqui no colo das irmãs, dos pais, eles não podem ser batizados porque eles não têm noção de crença. Mas o dia que eles fizerem suficiente entendedores, e então eles vão decidirem se querem ou não seguir Jesus. Se o chamado chegou a eles e eles aceitaram a Jesus como seu Salvador. Então, aí eles vão ter que aprender o temor a Deus, vão ter que ser ensinados. E quanto às crianças, nós obedecemos o princípio bíblico antes de tudo. Em primeiro, consagrar nossos filhos pela oração e o bom testemunho. Ensinando o temor a Deus e o respeito aos pais, levando-os à igreja e ensinando o caminho através dos estudos bíblicos, ou nos lares, ou na igreja. Por isso, apenas batizamos depois que podem decidir individualmente para depois professar a sua fé e decidirem o seu caminho. Então, certamente, eles vão querer também requisitar o batismo bíblico. Como a Bíblia nos ensina, o batismo não salva, mas acompanha a salvação. Amém. O batismo não tem efeito milagroso para salvar, mas ele é feito pelos salvos. Jesus disse que quem crer, isto é batizado porque creu, será salvo. E quem não crer será condenado. Note que Jesus ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. Leitura feita agora, que nós fizemos há pouco em Marcos. Podemos dizer que o batismo é consequência do processo de salvação, mas não que em si mesmo ele salva. Muitos salvos já morreram sem ser batizados. O ladrão na cruz foi apenas um exemplo, entre muitos que já ocorreram. Se por acaso um desses irmãos Deus o levasse antes desse momento, certamente eles estariam no céu com o Senhor, na glória. O batismo não é um mero banho de águas para lavar sujeiras, como nós lemos Paulo dizer em Romanos. Ele tem ligação com o sentido do verdadeiro arrependimento, a verdadeira fé através de uma alma consciente do ato de Jesus na cruz, que são lavados pelos pecados por Jesus. Por isso que o batismo é um acontecimento exterior, mas ele é devido à consciência da transformação ocorrida na alma de alguém que se encontrou no seu coração Jesus. Caso Jesus não o transformou, será apenas um mergulho na água, mais um banho na sua vida. É uma sombra de um ato real que ocorreu com muito significado, sem reservas alguma, ao nosso Deus. Por isso Paulo escreve que não é uma retirada de sujeira da carne, uma purificação externa, como algumas seitas fazem com os seus banhos de cheiros ou os seus descarregos. Nada que nos lava, apenas o corpo nos salva. Por isso que o batismo não é um ato místico. O candidato ao batismo sempre deve ser consultado sobre a sua mudança interior, operada pelo arrependimento,
E essa pergunta nós fizemos aos 3 irmãos quando eles entregaram Jesus, a sua vida. E nós perguntamos se Jesus de fato é o seu Salvador. E a resposta foi sim. Amém, irmãos? Amém. Por isso estão sendo batizados. Por isso que as águas não produzem eficácia da salvação. E nem limpeza alguma opera, a não ser no corpo. De forma que Deus mandou o seu Filho, mais uma vez eu digo, para nos salvar. E Jesus torna esse batismo agora eficiente no seu espírito, nos salvos, em todos nós que acompanhamos esses nossos 3 novos irmãos. É a identificação com Cristo, de uma boa consciência para com Deus, que deve ser indagada, como Paulo escreveu aos Romanos, como uma pergunta ao candidato: você de fato crê em Jesus? Eu creio. Ele é o meu Salvador. Eu não tenho mais dúvida. E eu sei que Ele é o meu Salvador, eu tenho crido. Então agora eu quero ir às águas para demonstrar a todos que eu sou uma nova criatura. Interessante, irmãos, que logo depois de tudo aquelas coisas extraordinárias que aconteceram no dia de Pentecostes, e as pessoas ficaram assustadas e perguntaram ao apóstolo Pedro o que eles deveriam fazer. Em Atos 2,38, Pedro responde. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Amém? A pregação ainda continua: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus os chamar. Quando uma pessoa é salva, ela é salva pelo nome de Jesus. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Atos 4:12. E todo salvo em Jesus deve ser batizado por uma igreja obediente ao Senhor. Amém. Amém? E diante dessa obediência, é o que nós vamos fazer agora. Que Deus nos ajude. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Ele tenha piedade de nós. Amém? Amém? Vamos às águas, irmãos. Vou pegar essas coisas para não sujeito. Pode levar, irmão. Acaba esquecendo aí.